Os sinais que acompanham a Páscoa são sinais humanos, de uma realidade humana transformada, que experimentou a morte, mas que se apresenta de forma tão gloriosa que ainda não é possível que de fato os discípulos enxerguem com os olhos humanos aquela realidade que necessita do óculos da fé. E é interessante que a caminhada pascal, como uma caminhada catecumenal em preparação, chama os catecúmenos pelo nome. Um dos sinais que faz com que Maria, por exemplo, reconheça Jesus é quando ele a chama pelo nome. E chamar pelo nome no batismo, mesmo das crianças, é o momento que a gente chama da eleição. Venham até aqui os eleitos. Amados, nós estamos diante de uma dinâmica de vida que cada vez mais se afasta da experiência pascal na sua totalidade. Da mesma forma que na segunda eu dizia que a experiência do Cristo ressuscitado não é a experiência de uma ideia, porque uma ideia pode encontrar uma antitese, uma ideia que seja contrária e se transformar, e o Cristo não se transforma, ele se revela. Cada transformação que a gente vê de Cristo é ele se revelando mais em nossas vidas. Cristo também não é um mentor, como um coaching que vai nos dar dicas de como a gente controlar os nossos sentimentos. Então ele também não se resume a um sentimento, mas ele é uma pessoa. E o Cristo é a pessoa da Santíssima Trindade, a segunda delas, que de fato morreu e ressuscitou por nossa causa. E esse é o princípio da nossa fé. E por isso que ele é celebrado nesses 8 dias, não é? Desde o domingo. E por isso que ele é vivenciado nos 40 dias posteriores ao domingo da Páscoa, até a ascensão do Senhor e até a vinda em Pentecostes, que vai fazer com que a comunidade que caminha com o Cristo seja o Cristo ressuscitado para fora dessas portas, para fora da igreja, e lá seja um sinal. Se eu fizesse uma chamada oral nesse momento, como vocês que já fizeram a primeira Eucaristia e a Crisma e já se casaram na igreja, e lêssemos novamente o Evangelho e eu perguntasse para vocês, qual é a mudança de chave que de fato faz com que Cleofas e o seu companheiro, que eram discípulos de Jesus, muito possivelmente daquela turma dos 72, né, que acompanhavam Jesus junto com os 12, esses vários núcleos que Jesus tinha, mas o que de fato faz com que Jesus seja reconhecido? E aqui a gente faz uma ponte com tudo isso que eu falei agora. O que é arder o coração? Quando a gente fica com o coração ardido? Quando a gente está com raiva ou está apaixonado, né? Quando a gente gosta demais de alguém, está com saudade, a gente fala assim, ixi, está ardendo meu coração, ou é de raiva ou é de amor, ou é de ódio ou é de amor. Assim, por mais que o coração deles ardesse, não foi aquilo que os fizera reconhecer Jesus. Nós estamos falando de 11 quilômetros, uma caminhada de 11 quilômetros, suponho eu, que faria em pelo menos umas 3 horas, andando bem. Mas nós estamos falando de subidas e descidas. Nicópolis, que é essa cidade, Emaús, que foi descoberta muito recente, a partir de uma igreja, as ruínas que há lá. Inclusive toda peregrinação em Israel eu faço questão de celebrar a última missa lá e de fato experimentar uma surpresa com todos os peregrinos, que nem podem contar o que lá acontece, para ficar a surpresa para os próximos. Aqui fica a surpresa para todo mundo. E quando a gente voltar
poder ir a Israel de novo, né? De fato, eu gosto de fazer essa experiência, a última de fato em Israel, naquele lugar. Se não há um sentimento que convença que de fato Jesus é, pode até arder o coração. E aquelas palavras virem recheadas de ideia, de incentivo, mas elas não tiraram eles do caminho. Eles continuaram indo a Nicópolis, a Emaús. Então a palavra, sim, ela pode fazer arder o nosso coração, como diz São Paulo, é o alimento junto com a oração da nossa fé, mas quem muda a atitude e a verdadeira liberdade daqueles que estavam extremamente decepcionados, e a sua decepção os impediam de ter uma fé verdadeira, embora o Senhor os trouxesse sentimentos, embora o Senhor caminhasse com eles. Quando alguém caminha com você, você escuta os passos, não é um fantasma. Eu não consigo reconhecer aquela pessoa, mas o Senhor caminhava com eles. E muitos de nós, de fato, aponta um momento litúrgico ou doutrinal para que as pessoas reconhecessem Jesus. A fração do pão. Possivelmente eles estavam vendo os 12 ou participando da primeira missa que acontecera há 3 dias antes de Jesus ser aprisionado naquela condenação injusta. Mas o ceder judaico, que é, entre aspas, a missa, ele é celebrado igual por todos. Jesus de fato fez algo diferente. No momento do grande Halel, da grande louvação, Jesus interrompe a celebração para que o quarto cálice, que é o último, seja o cálice da consumação que ele vai tomar na cruz, mas o resto ele faz igual. Mas não haveria a fração do pão se antes não houvesse um gesto que de fato lembrasse tudo aquilo que Jesus falou, não enquanto eles caminhavam para Nicópolis, para Emaús, mas quando Jesus estava com eles. E aí, este evento é a mudança de chave para que eles reconheçam Jesus. No último domingo à noite, eu tive lá 30 crianças na sua primeira Eucaristia. E eu dizia assim: olha, meus amados, quando você vai comer Eucaristia, um monte de gente falou assim, não morde, mas aí é comida, né? Você pode morder a comida. Aí a avó fala assim, não morde não escuta esse padre não, porque se você morder sai sangue. Eu mesmo cheguei na minha primeira Eucaristia com um temor medonho, que era aqueles moleque feio, magrelo, que só tinha de redondo no corpo o joelho, os 2 joelhos e a cabeça, e eu cheguei vestidinho de branco, eu me lembro até hoje, com uma gravatinha borboleta diante do padre, com medo medonho de que meus aparelhos não cortassem aquele aparelho dentário, né, que até nisso a gente nasceu feio, não cortasse o corpo de Cristo para que ele não sangrasse na minha boca. Eu era um moleque lá de 10, 11 anos. E aí eu mordi aquilo sem querer, um pedacinho lá no fundo, e comecei a chorar. Falei assim, meu Deus, vai sangrar minha boca. E aquilo não sangrou e não tinha nada de extraordinário no gosto. E eu confesso para vocês que eu fiquei até um tantico decepcionado, porque eu sempre fui muito curioso. E eu sei que, por exemplo, eu já até falei aqui, existe uma pesquisa nos Estados Unidos que falou e que fala que quase
50% dos católicos nos Estados Unidos não acreditam na Eucaristia como sendo o corpo, o sangue, a alma e divindade de Jesus. Não acreditam. E talvez, se a gente fosse sincero e eu perguntasse numa pesquisa, numa saída da missa, o que vocês celebraram aí, etc e tal, valeu a pena, né? Vocês acreditam que aquele pedacinho de pão e aquele pouquinho de sangue é o corpo, sangue e alma de nosso Senhor Jesus Cristo? E a gente não precisasse revelar os nossos olhos e às vezes tivesse um tablet instalado lá, a gente esconderia e talvez clicaria também assim, eu não acredito. Mas o gesto foi feito, a homilia foi bonita, ela tocou o nosso coração, o que ele falava tocava o nosso coração, mas a mudança de chave está em uma obra de misericórdia que é realizada, e é esta obra de misericórdia que é realizada por Cleofas e os seus companheiros, que de fato provam que eles são de fato dignos de viver uma fé verdadeira em Cristo. Não apenas crer no invisível, mas fazer o que é possível para transformar o que a gente vê. E o que eles viram antes de enxergar Cristo? Viram Cristo. Uma das obras de misericórdias corporais diz o seguinte: acolhei o estrangeiro. Era noite. O estrangeiro desconhecido, que não sabia da história, continua a caminhar. E a preocupação deles era que ele passasse fome ou tivesse que dormir no relento. Então eles dizem: ô colega, você está doido? Fica aqui com a gente. Não, é nossa obrigação, que é isso, Jesus nos ensinou isso. Embora tudo que a gente queria que ele fizesse, virasse um rei, transformasse as coisas, não aconteceu, a gente aprendeu direitinho. A noite está aí, não dá mais para caminhar sozinho, não. E foi essa a mudança de chave que fez com que eles verdadeiramente enxergassem Jesus. Porque se esta obra de misericórdia não tivesse sido exercida por eles aquele dia, eles estariam cuidando da sua vida em Emaús até hoje. E Jesus teria passado na vida deles como passa na vida de milhões de nós, sem ser percebido. Hoje, você quer enxergar o ressuscitado na Eucaristia? Lembre das obras de misericórdia corporais e espirituais, porque é no exercício delas que você convida o Cristo, que só pode ser visto fenomenologicamente, como diz a teologia, pelo pão, mas que transubstanciado está. Só quem vive essa mudança de chave na caridade, nas obras de misericórdia, pode enxergar aquilo que não se vê, que confunde os inteligentes desta terra, mas que nos aproxima do ressuscitado. Eles não reconheceram Jesus, mas Jesus se deu a conhecer quando de fato eles vivenciaram a obra de misericórdia corporal de acolher o estrangeiro em sua casa. Talvez você passe uma vida inteira sem crer que Jesus está na Eucaristia, ou talvez, num gesto misericordioso, a próxima Eucaristia sua seja tão arrebatadora e tão transformadora, que você decida, de fato, estar sempre na presença de Deus. E como eles voltaram a Jerusalém, talvez a gente volte ao primeiro amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
seja louvado.